Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Vani, sou engenheira florestal e hoje está no segundo episódio da série A Amazônia está chegando no limite? E hoje eu tenho aqui comigo a doutora Érica Beringer, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre fogo na Amazônia. Érica, fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre quem é você na fila do pão, sobre a sua formação, a gente quer saber tudo. Meu nome é Érica Beringer, eu sou pesquisadora pelas universidades de Oxford e de Lancaster, aqui na Inglaterra, e sou uma das coordenadoras da Rede Amazônia Sustentável, que é uma rede de pesquisa. E como eu cheguei aqui, é um caminho que talvez não seja muito comum. Eu fiz graduação em Biologia na UFRJ, e quando eu estava no final da graduação, eu contactei um pesquisador que eu admirava muito. Adorava os trabalhos dele na Amazônia, eu sempre quis trabalhar na Amazônia, eu tinha essa admiração, que é até meio mitológica, você não entende muito bem o que é a Amazônia, você quer conhecer mais, e também um desespero, né, de ver a Amazônia chegando no limite, o que eu posso fazer? Então eu contactei ele e falei, estou terminando a graduação, tá aqui meu currículo acadêmico, estão aqui as minhas notas, você tem interesse em fazer algum projeto de pesquisa junto? Você tem algum projeto que esteja precisando de gente? E ele me respondeu, que é uma surpresa, porque as pessoas recebem mais de 100 e-mails por dia. Ele me respondeu e falou, estou com um projeto no norte do Mato Grosso, que eu estou querendo desenvolver uma pesquisa com besouro. Você toparia? Falei, nossa, agora. Aí eu fui para Alta Floresta, passei 4 meses em Alta Floresta, trabalhando no norte do Mato Grosso, trabalhando com besouro rola-bosta, em fragmentos florestais, foi super legal, foi minha primeira experiência na Amazônia. Só que saindo dali eu fui contratada por uma ONG para ser pesquisadora em Manaus. Então passei 1 ano em Manaus, só que nisso um outro pesquisador da Inglaterra entrou em contato comigo falando, olha, eu tô com uma bolsa de doutorado e eu acho que tem muito o seu perfil, porque esse pesquisador conhecia aquele outro que eu trabalhei em Alta Floresta. Olha só. Falou, você não quer aplicar? Aí eu falei, tá, mas eu não tenho mestrado. Ele falou, não, mas você tem essa experiência de 2 anos trabalhando na Amazônia, com questões relacionadas ao que seria o tema do seu doutorado. Eu falei, bom, vou aplicar, né? E foi assim que eu consegui o doutorado, que eu fiz na Universidade de Lancaster, aqui no Reino Unido, e desde então eu continuei trabalhando com o tema de desmatamento, fogo, extração madeireira na Amazônia e baseada aqui no Reino Unido. Nossa, que incrível. Falando em fogo, o fogo é natural na Amazônia? Então, o fogo não é natural na Amazônia. Isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? E uma coisa que é fundamental entender, Vani, é que o fogo na Amazônia é necessariamente iniciado por seres humanos. Ou seja, ele não ocorre de forma natural. Ao contrário de outros ecossistemas, como o cerrado, que tem um regime de fogo, que o fogo ocorre de maneira natural. Ou as florestas da Califórnia, que todo ano a gente vê queimando, elas têm um regime que o fogo ocorre. Na Amazônia, não. O fogo é iniciado por seres humanos. Eu acho até interessante o nome, até comentei com o professor Alexandre Araújo, que o nome da floresta em inglês já dá a entender que ela não tem a ver com fogo, né? Que é rainforest. Você pensa assim, é floresta de chuva, gente. É uma floresta tão chuvosa que eu vou te contar. Eu tenho um pedaço de cabelo aqui mais longo, que ele um dia na vida ele foi um dread. Isso tá com uns 12 anos. Ele foi um dread em algum momento. E por que eu não tenho mais o dread? Chove tanto, é tão úmido, que esse pedaço daqui, menina, ele mofou. E daí uma vez eu usava o dread para amarrar o cabelo, para fazer assim, né? Prender o cabelo. E daí eu estava trabalhando, fiz isso, ele saiu na minha mão, mofado, porque nada seca, nada seca. Tudo se mofa. Meus colares brotavam, as sementes brotavam, os brincos brotavam, era uma coisa de louco. Sim, então é extremamente úmido, o que é um grande... Eu uso isso para ilustrar que, cara, se teu colar tá brotando na umidade, meu antimofo mofava, porque é muito úmido, então não tem como essa floresta pegar fogo de uma forma natural. Exato. E o que está causando o fogo na Amazônia? Essa pergunta é essencial, e a resposta é um pouquinho longa para ela. Primeiro, o fogo é utilizado por diferentes atores na Amazônia. E quem são esses atores? Bom, o fogo ele é utilizado para limpeza de pasto, então ele é utilizado para pecuaristas. Por quê?
Quando você tem um pasto, ao longo do tempo, vai começando a crescer um monte de arvorezinha. Isso torna o pasto menos produtivo, ou seja, você tem menos capim para o gado. Sim. Então, você não consegue ter tanto gado quanto você tinha naquela área. Então, o que o pecuarista faz? Retira o gado por um tempo daquele pasto, põe fogo para queimar justamente todas essas árvores que estão crescendo no pasto, e você planta de novo o capim. E aí, o capim cresce rápido, você traz o gado de novo. Só que esse fogo, ele pode escapar para dentro da floresta. Ele está sendo usado para o pasto, mas ele pode escapar para a floresta. Tem um outro tipo de fogo também, que é o fogo do desmatamento, que é o seguinte: quando uma área é desmatada, você tem ali os tratores de esteira derrubando a floresta. Aquela floresta, ela não desaparece, ela continua, só que derrubada no chão, uma pilha de árvores mortas. Então, espera-se que aquela área desmatada seque por algumas semanas ou meses. Então, tem um monte de vento, sol em cima daquela floresta derrubada, até que quando ela está bem seca, se põe fogo nela e a floresta literalmente vira fumaça e cinzas. E aí dá para plantar em cima daquela área desmatada. Só que, novamente, esse fogo utilizado no desmatamento pode escapar para áreas adjacentes de florestas. E, por último, a gente tem o fogo utilizado na agricultura de subsistência, na agricultura familiar, que são os produtores de macaxeira, ou mandioca, ou aipim, dependendo de onde você está no Brasil. E é um processo semelhante, é uma cultura que, na verdade, já era feita pelos indígenas, é uma cultura milenar, que você tem uma área de floresta, normalmente uma floresta secundária, que, aliás, na região é chamada de capoeira. E capoeira vem do tupi, e que quer dizer uma área que já foi floresta. Por quê? Porque a capoeira não é uma floresta primária, é uma floresta secundária crescendo numa área que já foi desmatada. Daí o nome, uma área que já foi floresta um dia. Então, essa área, ela é desmatada, coloca-se o fogo e depois se planta a macaxeira. Essa macaxeira vai ficar lá por 5 anos, por aí, até que o solo fica muito pobre, se abandona essa área e vai para outra, fazer o mesmo processo. Essa área fica em pousio, que é o nome aqui, que é, basicamente essa área está ali repousando para enquanto os nutrientes do solo são recuperados. E aí que a floresta secundária, a capoeira, cresce de novo. E depois de passar 5 anos nessa área aqui, nessa área B, o produtor vai para a área C, para D e volta para A, eventualmente, fazendo esse ciclo de rotatividade. Só que o fogo da agricultura familiar também pode escapar para dentro da floresta. Então, o fogo de pasto, de desmatamento e da agricultura familiar pode escapar para dentro da floresta, gerando os incêndios florestais. Mas aí tem um fator muito importante, que são as mudanças climáticas. Por quê? A gente estava brincando, né, que a floresta de chuva, que é úmido pra caramba, que o colar brota. Bom, com as mudanças climáticas, a gente vê que a temperatura na Amazônia já subiu 1,5 graus desde os anos 70. E que na estação seca, esse aumento é ainda maior. Tem locais da Amazônia que a temperatura está 2,5 graus acima da média que era antigamente. Pois é. Além disso, a chuva na estação seca diminuiu. Porque a estação seca chove. Só não chove todo dia o dia inteiro, que é a questão da estação de chuva. Mas ainda assim chove. Então a gente tem a estação seca mais quente e mais seca. E na estação seca é quando ocorre o fogo de pasto, o fogo de desmatamento e o fogo da agricultura familiar. Porque você não tem como colocar fogo se está chovendo, certo? Então, com as mudanças climáticas, a floresta mais seca e mais quente, e esse fogo sendo utilizado por esses atores, quando esse fogo escapa, ele consegue se sustentar dentro da floresta, que antigamente ele não conseguia, justamente por a floresta não estar mais tão úmida como ela foi antigamente. Entendi. E quais são os impactos principais que a gente vê desse fogo na Amazônia? A gente tem impactos tanto os ecológicos quanto os sociais. Os impactos ecológicos são vários. E isso é porque a Amazônia ela não evoluiu com o fogo, diferentemente do Cerrado ou das florestas da Califórnia, como eu mencionei. Isso significa que a gente tem uma mortalidade imensa de árvores na região. Para você ter uma ideia, um estudo nosso recente mostrou que as árvores que têm menor diâmetro, né, que tem menor do que 10 centímetros de diâmetro à altura do peito, então árvores de 90% delas morrem depois do fogo. 90%. Eita, é muita e coisa. As árvores, é muita coisa, é muita coisa.
E as árvores que são maiores de 10 centímetros de diâmetro, cerca de 50%, 50 a 60% delas morrem depois do fogo. E que essa mortalidade, ela não é imediata, ela se mantém elevada por até 3 anos depois da ocorrência do fogo. Nossa, é um Sim, impacto demora muito grande. tempo. Enorme. E se a gente tem mortalidade de árvores, a gente vai ter, então, uma série de efeitos em cascata. Como, por exemplo, a gente vai ter emissões de gases de efeito estufa. Porque as árvores armazenam muito carbono, no momento que elas morrem, esse carbono vai sendo, né, a árvore vai sofrendo decomposição, ou se ela foi queimada, literalmente ela está virando fumaça, e a gente está contribuindo para as mudanças climáticas globais com a emissão de gás carbônico. Um outro efeito em cascata é que se a gente está perdendo árvore, a gente está perdendo possíveis árvores frutíferas que serviam de alimento para mamíferos, para aves. Então, a gente acaba tendo uma mudança na composição da fauna. Ou seja, as espécies de animais que ocorrem numa floresta queimada é diferente das espécies de animais que ocorrem numa floresta não queimada. Mas a gente tem também os impactos sociais. E os impactos sociais do fogo é uma coisa que a gente fala pouco, mas eles são muito grandes em termos da saúde da população. Isso porque, se a gente tem fogo, a gente tem fumaça. E com a fumaça, a gente gera uma série de problemas respiratórios. E tem estudos que mostram que em anos de grandes queimadas, os postos de saúde veem um aumento de 250% de internação de crianças com menos de 5 anos. Só que criança de menos de 5 anos não vai para o postinho sozinha, né? Precisa de um pai, de uma mãe. Então, a gente está tirando esses adultos da força de trabalho para levar o filho ou a filha no hospital para ser tratado. Então, a gente está gerando um custo maior para o SUS, mas também um custo maior para os empregadores que estão perdendo a força de trabalho temporariamente enquanto a criança está doente por conta das queimadas. Lembrando que essa fumaça é extremamente tóxica, ela é relacionada com incidência de asma na região e também com aumento de ocorrência de câncer de pulmão. Então, a gente tem uma série de impactos super grandes do fogo na região amazônica, não só ecológicos, mas também sociais. Esse impacto na parte humana, ele é um negócio muito, muito tenso, né? Eu vivo numa área que é seca, que faz 39 graus com 12% de umidade. E assim, aqui tem queimadas, aqui, tudo que você falou é a minha realidade, né? Que justo na época seca, que você já tá difícil de respirar por causa do clima quente, do clima seco, o pessoal faz queimada. E o ar é muito difícil de respirar, é muito, muito complicado. Então a gente vê que assim, são vários impactos que essa queimada traz, né? Tanto ali na região da floresta da Amazônia, quanto na parte das pessoas. Mas e na parte das árvores mesmo? O que você sente, assim? Isso é super interessante, porque cada ecossistema no mundo evoluiu com diferentes pressões, né? Se a gente pensar na tundra no Ártico, qual a pressão? Está coberta por neve durante meses no ano. Se a gente pensar no deserto de Atacama, cara, não tem chuva nunca, essa é a pressão. No caso da Amazônia, o fogo não era uma pressão, mas o fogo é uma pressão no caso do Cerrado. Então, para quem mora no Cerrado, sabe que as árvores têm uma casca bem grossa, quase uma cortiça. Por quê? Aquela casca grossa funciona como isolamento térmico. Ou seja, as altas temperaturas do fogo protegem o cerne da árvore. E a árvore, então, não morre depois do fogo. Na Amazônia, o fogo nunca foi uma pressão. Então, as árvores têm uma casca super fininha, igual um papel. Isso significa que as altas temperaturas chegam no cerne da árvore e, assim, matam as árvores. Por isso que a gente tem aquela grande mortalidade que a gente estava falando. É porque as árvores não evoluíram com o fogo, então não tem adaptações para lidar com o fogo. Exato. Me diz uma coisa, você acha que a Amazônia, ela tá chegando em algum limite? Eu sei que a gente não pode tratar a Amazônia igual. Eu sempre explico que a Amazônia, ela recebe influências diferentes, ela é muito grande. Então, o norte da Amazônia é uma coisa, o sul é uma coisa, o leste é o oeste. Mas você acha que a gente tá chegando, assim, a algum ponto perigoso da floresta? Porque, como você comentou, a gente já tá mudando algo bem sério. O clima já tá ficando mais quente, o clima já tá ficando mais seco, e isso já tá afetando muito a floresta. Como você comentou, já tendo árvores que estão morrendo porque não são adaptadas a isso, e mudança na fauna.
Você acha que a gente está chegando aí, talvez, em um ponto perigoso? Eu acho que você tocou num ponto essencial na discussão, que é que a Amazônia não é igual. Então, isso é muito fundamental. Então, quando a gente fala se a Amazônia está chegando no seu limite, aonde ela está chegando no limite? Como um todo ou em algumas partes? E aí a gente vê que as partes mais desmatadas na Amazônia, que é o sul da Amazônia, o leste da Amazônia, são onde a gente vê mais mudanças. Por exemplo, tem um paper do Marengo, do INPE, que mostra que a estação seca já está um mês mais longa no sul da Amazônia. Então, a gente pode falar que isso está levando a Amazônia ao limite, porque a Amazônia não está adaptada à seca um mês mais longo, né? Então, isso já é um efeito que a gente pode ver. Com relação à Amazônia chegando no limite, tem 2 estudos muito interessantes, Vani. Um da Adriane Esquivel-Milbert, que está na Universidade de Birmingham, aqui na Inglaterra. A Adriane, ela mostra que ela acompanhou mais de 400 áreas de estudo desde os anos 90, e ela mostra que a gente tem uma diferença agora na composição de árvores novas. O que isso significa? A gente estabelece que uma árvore faz parte de uma comunidade quando ela atinge um certo tamanho. Aí a gente começa a medir ela. É mais ou menos quando a gente vai no parque de diversão e a criança, se não tem 1,20 m, não entra na montanha-russa. É meio que isso. A árvore chegou ali num tamanho e a gente fala, opa, agora você entra, agora a gente começa a te medir. A gente chama ela de recruta. E o que ela vê é que as recrutas, ao longo do tempo, mudaram de espécies. A gente está tendo mais recrutas que são de espécies que lidam melhor com a seca. Eu acho esse paper da Adriane super interessante, porque então o que ela está mostrando é que a gente já está experienciando uma mudança na composição, nas espécies que estão ali presentes por conta das mudanças climáticas. Isso pode ser uma resposta à Amazônia chegando ao seu limite. E tem um outro paper do Martin Sullivan, que é também daqui da Inglaterra, da Metropolitan Manchester University, e ele mostra que as árvores estão muito perto do seu limite térmico. O que é isso? É que qualquer ser vivo consegue operar, consegue se manter vivo dentro de um intervalo de temperatura, né? Por exemplo, se eu estou sem roupa a 0 graus, eu vou morrer, vou ter hipotermia e vou morrer, né? Se eu estou a 60 graus, eu vou morrer. Ok, a mesma coisa para as árvores, né? Eles têm esse intervalo de temperatura que elas conseguem sobreviver. E que as árvores na Amazônia já estão muito próximas do seu limite máximo de sobrevivência. E isso, novamente, mostra que a gente está muito perto desse limite. E que esse limite, ele provavelmente vai chegar mais rápido no sul e no leste da Amazônia, porque são as regiões que estão sofrendo mais com as mudanças climáticas e são as regiões mais desmatadas. Nossa, realmente é inegável o impacto de tudo isso na Amazônia, né? E é muito importante a gente trazer isso a público, porque de vez em quando não se tem noção de como são várias coisas que influenciam, de como isso influencia de maneiras diferentes. Então, assim, é muito importante a gente falar disso, porque a gente está realmente vendo uma floresta tropical começar a perder as características. A gente pode falar que talvez uma parte dela já esteja talvez virando uma floresta mais seca? Ou esteja no Até caminho? o momento a gente não tem evidências disso. A gente tem a única evidência que a gente tem é esse paper da Adriane, que mostra essa composição de espécies mudando, mas uma coisa que eu queria deixar muito clara é que a gente não tem evidências que a Amazônia vai virar uma savana. Isso é uma coisa que eu queria deixar muito clara. Isso é muito importante, pai. Porque todo mundo fala, não, a savanização da Amazônia, a desertificação da Amazônia. Olha só, a savana é um ecossistema completamente diferente que é resultado de milhões de anos de evolução, assim como desertos. E o problema da gente falar isso é que parece que a gente assume uma evolução linear de ecossistemas. O que eu estou querendo dizer? Que toda a savana um dia pretende chegar a ser uma Amazônia. E não é. Eles são ecossistemas completamente diferentes. Não é como se um fosse chegar no outro, sabe? E não é que um é pior que o outro. Não, eles são diferentes. E tá tudo certo. Não é como se um lagarto quisesse virar um gorila, entendeu? É a mesma coisa. Não, são produtos evolutivos diferentes. E isso é muito importante de entender. E a gente não tem evidências de que a Amazônia
esteja sofrendo com a evolução de savanas. Inclusive na área que eu trabalho, que é no leste da Amazônia, na região do Baixo Tapajós, que é ali Santarém, Belterra, Mogi dos Campos, a gente, em áreas que queimaram 2, 3 vezes, a gente não vê invasão de grama, a gente não vê invasão de espécie de savanas, a gente continua tendo espécies da floresta amazônica ocorrendo, mesmo em áreas extremamente degradadas. São espécies mais generalistas, aquelas espécies que crescem em qualquer lugar. Não é uma espécie de madeira nobre e tal que vai crescer numa floresta altamente degradada. São espécies pioneiras, mas não são espécies de savana. E isso é o que eu queria deixar bem claro. Nossa, e muito, muito importante esse seu ponto, porque realmente se tem essa visão que parece que a savana quer virar floresta, na verdade, não, são diferentes, é por isso que a gente trata com biomas diferentes, né? Ai, eu amei esse seu posicionamento. Você acha que a gente pode fazer alguma coisa quanto indivíduo? A gente fica olhando tudo isso acontecer na Amazônia e fica pensando, meu Deus, eu queria fazer alguma coisa para poder ajudar. O que você acha que cada pessoa pode fazer para poder ajudar, nem que seja o meio ambiente como um todo? Eu acho que tem várias coisas que a gente pode fazer. E uma coisa que eu falo como pesquisadora dos impactos das mudanças climáticas, do desmatamento e do fogo na Amazônia primeira coisa, não perder a esperança. Exato. Se eu não tivesse esperança, eu não fazia meu trabalho, porque né, não tem porquê. Então, e eu não acho que é uma esperança ingênua, uma coisa meio hippie. Não, eu realmente acredito que a gente não precisa chegar no limiar da Amazônia. Realmente eu acho que a gente pode mudar. E eu acredito nisso porque a gente já mudou. De 2004 para 2012, o desmatamento caiu 80%. Imagina, caiu 80% de desmatamento. A gente tem esse know-how, a gente consegue diminuir substancialmente o desmatamento da Amazônia. Então, só que isso a gente precisa de políticas públicas. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é ler os planos de governo de quem a gente vota, nas diferentes instâncias, favorecendo aqueles que têm planos de governo fortes para o combate do desmatamento da Amazônia e para a preservação do bioma, não só da Amazônia. Todos os biomas do Brasil. Eu sempre falo isso, prestem atenção em todos os biomas. Exatamente. Porque assim, se você está voltando para prefeito e você mora nos Pampas, você não tem como votar em alguém que tem um plano de governo para a Amazônia, né? Exato. Beleza, são diferentes instâncias. Mas é importante a gente ler os planos de governo, pensar nisso. E tem outras coisas que a gente pode fazer que não envolvem políticas públicas. São coisas que a gente pode fazer na nossa vida para diminuir os nossos impactos nas mudanças climáticas globais, que já estão afetando a Amazônia. Então, coisas pequenas que a gente pode fazer, por exemplo, será que a gente precisa deixar alguma coisa ligada na tomada o dia inteiro? Coisas pequenas que a gente pode fazer. Veja bem, não quer dizer voltar a viver no tempo das cavernas, não é isso. Mas a gente pode repensar as nossas atitudes diárias e ver quais são aquelas que a gente pode tornar elas um pouquinho mais amigáveis, diminuir os nossos impactos. Assim como a gente faz isso quando a gente pensa, nossa, eu botei peso e estou querendo perder, vou repensar a minha dieta. E daí a gente repensa e muda algumas coisas, faz uma reeducação alimentar. É a mesma coisa, é o mesmo procedimento. É repensar nossas atitudes e ver quais são aquelas que a gente pode tornar mais amigáveis em termos de emissões. Érica, eu amei todo o seu posicionamento. Eu quero agradecer você ter aceitado o convite para aqui no Versado. Eu fiquei muito feliz. Inclusive, venha mais vezes para a gente conversar aqui, tá bom? É só convidar. Ah, pode deixar. E, gente, então essa é a Érica. Ela trouxe essa visão incrível sobre como é que tá o fogo na Amazônia. Então esse é o segundo episódio da série. Se vocês querem trazer cientistas aqui no Versada, deixe aqui nos comentários que a gente vai ver se a gente consegue trazer também outros cientistas para cá. De novo, Érica, obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui com a gente. E amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.